Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Glocal 06, hoje 24 de maio de 2021. O programa Glocal realiza o intercâmbio entre valores globais e locais. Nosso objetivo é criar valor para aquele que assiste, trazendo pessoas que fazem acontecer na prática. E hoje nós temos a honra de contar com a Cleusi Soares, que lidera um programa fantástico em Florianópolis, em Santa Catarina, né, fazendo acontecer na prática, no seu dia a dia, transformando problemas, conhecimentos e a cultura local em soluções que impactam a sociedade positivamente e que pode ser replicado em muitos locais. Né? Quando a gente divulgou o programa de hoje com a Cleusi, já várias pessoas entraram em contato dizendo a gente quer fazer no nosso município. Então, assista o programa, que com certeza a Cleusi vai dar informações preciosas. Como eu falei, a nossa convidada de hoje é a Cleusi Soares. Cleusi atualmente é coordenadora de políticas públicas para as mulheres de Florianópolis. Formada em jornalismo com pós-graduação em gestão de mídias sociais e marketing digital, ela tem experiência de mais de 14 anos em assessoria de comunicação. Foi assessora de comunicação da Secretaria de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, assessora de comunicação da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Franklin Cascais e assessora técnica da Secretaria Municipal da Casa Civil. Ela é cofundadora do Morro do Silício, sobre o qual ela vai falar para nós hoje. Participou da organização do primeiro Startup Weekend Social Impact de Santa Catarina, participou da organização do Meetup de Afroempreendedorismo e atua como voluntária no projeto SC Games, auxiliando na parte de comunicação. Boa noite, Glaucia, seja muito bem-vinda. É uma honra contar com a tua participação, né? Desde que a Mili nos apresentou em Florianópolis, né, que eu conheci o projeto, eu tenho falado do projeto para todo mundo e pensado, temos que fazer algo em Santa Maria, esse projeto tem que ser levado para vários locais. Muito obrigado, Mili, a Milena já está aqui nos assistindo, te agradecer aí todo o contato que tu nos ajudaste aí com a Cleusi, e o carinho, enfim, que tu tem dispensado aí em nos ajudar. Cleusi, boa noite. Como nasceu a ideia do Morro do Silício? Bom, boa noite, Silon. Quero agradecer aqui o convite, agradecer a Mili, né, por nos conectar. Aí dá boa noite aí para o pessoal do Rio Grande do Sul, aqui de Santa Catarina também. Bom, a Mili faz muito parte de todo esse início. A Mili faz parte da história do Morro do Silício. A Mili é Morro do Silício. A Mili é Morro do Silício. Bom, o Morro do Silício surgiu, na verdade, assim, a nossa história surgiu, o Morro do Silício surgiu após toda a nossa jornada de atividades que a gente iniciou em 2019, e aí por isso que eu disse que a Mili é Morro do Silício. Em 2019, a Mili auxiliou, estava junto na organização do primeiro Startup Weekend Social Impact, né? E que foi um evento em que a gente quis levar empreendedores e profissionais da área de tecnologia, de comunidade e também pessoas negras, pretas, para participar desse ambiente, desse ecossistema, né, de inovação, que é muito homogêneo, né? E a gente queria fazer essa, como a gente diz, furar a bolha, né? Fazer com que essas pessoas estivessem presentes nesses ambientes. Então, a Mili, quando participou com a gente fizemos dentro da Resultados Digitais, uma das maiores empresas de tecnologia, que a gente levou quase 100 empreendedores para dentro desse ambiente, em sua maioria de comunidades e pessoas pretas, para dentro desse ambiente. E fizemos 3 dias de imersão, mostrando
como é que funciona uma startup. A gente disse que até traduzindo startupês, né, que são palavras que muitas vezes esses empreendedores no seu dia a dia vivenciam, mas por conta de todas essas nomenclaturas, eles não se reconhecem como empreendedores ou como profissionais, né, da área de tecnologia. Então, foram 3 dias desses de atividade. E o Morro do Silício, então, a gente percebendo que existe essa lacuna, o Morro do Silício surgiu dessa vontade, desse desejo de fazer essa inserção. E a partir daí também, aí a gente começou a fazer as atividades. Eu não sei, assim, Silo, só vou te dizer que às vezes, eu desenrolo a falar. E às vezes, se tu quiser fazer uma pergunta, pode me. Não, fica tranquila, Cleusa. Eu brinco com eu brinco com a Melina, né, que é a criadora da Rede Sina, que eu gosto das 9 horas porque é quase um jogo 11h30, com 2 diferenças. Eu sou mais magro e também eu deixo as pessoas, os convidados falarem, né? Que às vezes tu convida a pessoa e quer falar demais. Mas eu vou aproveitar essa nossa pequena pausa, Cleusa. Agradecer aqui o Guilherme Benco de Siqueira, que é lá de Palmas, Tocantins, né? A capital do Tocantins. Semana que vem, né, nos próximos dias, vai ter a Agrotins, né? O Eduardo Croce, que foi meu colega na Universidade de Santa Cruz do Sul, que também lidera um movimento em Santa Cruz do Sul empresarial, de inovação e também de inclusão social. E nós falávamos justamente na semana passada que nós precisamos incluir muito mais gente na tecnologia, né? E aproveitar todo esse potencial da tecnologia para fazer inclusão social também, todo esse potencial de geração de renda, de projeto educacional, né? Porque a tecnologia ela não avança sem uma educação sólida. Então, Cleusa, já uma nova pergunta. E o que é o Morro do Silício e qual o papel da educação no Morro do Silício? Então, como eu disse, o Morro do Silício surgiu a partir dessas atividades que a gente fez ao longo de 2019. Sou eu e mais 3 pessoas cofundadores, né? Eu, Douglas, Keila e Fernanda, nós somos os 4 cofundadores, e cada um com a sua expertise, né? A gente se juntou para fazer esse trabalho. A educação, nesse processo, ele é muito importante nessa questão de que hoje a gente tem o Morro do Silício, já explicando o porquê do nome do Morro do Silício, porque a gente está na ilha de Florianópolis, né? Que é a segunda capital com maior número de startups, né? Então, ela é conhecida como Ilha do Silício por conta desse ecossistema, desse rico ecossistema que tem. Porém, a diversidade não existe dentro desses ambientes de tecnologia, né? A gente participando de eventos em 2019, ao longo, né, de 2019, que ficou muito claro isso, essa necessidade. Então, o Morro do Silício ele vem para contrapor, e a gente diz furar a bolha, para contrapor a Ilha do Silício, né? Que é incluir essas comunidades, esses empreendedores, esses profissionais e esses futuros profissionais nesse ambiente. Uma dificuldade que a gente tem... Pode falar. Desculpa. Nós falávamos antes, né? Eu, tu, a Melina e o Maurício, que cuida aí da nossa parte técnica, antes de começar, né? Que ambientes muito mais diversos são muito mais eficientes, inclusive do ponto de vista do retorno econômico. Então, que incluir a todos em qualquer ambiente, incluindo o de inovação, ele não é diferente dos demais, né? Ele é igual, incluindo a todos, a gente torna eles mais eficientes de todos os pontos. Existe dificuldade em convencer as pessoas disso, que quanto mais diverso o ambiente, mais eficiente ele vai ser? Existe. Por conta até de todas essas atividades, a gente passa a participar mais, né, de grupos e de eventos e de atividades onde mais ligado nessa área de tecnologia.
e a gente percebe que as pessoas ainda não reconhecem que não tem diversidade nesse ambiente. As pessoas não conseguem perceber, porque está muito normal esse ambiente homogêneo. Então, quando a gente fala, e que hoje está esse movimento muito forte, uma vaga direcionada para jovens negros, uma vaga direcionada para as mulheres, uma vaga direcionada para as mulheres negras. Aí questiona-se a questão da igualdade, mas o ambiente ele não é igual. Então, e aí fala-se que é exclusão quando se coloca uma oportunidade nesse sentido, mas é pelo contrário, a questão é querer incluir. Muitas vezes os processos seletivos eles excluem, eles são processos seletivos excludentes, que é uma questão que também o Morro do Silício, a gente, em 2020, a gente fez muita live, e a gente conversou com os setores de RH. Existe uma dificuldade por conta das exigências que são colocadas para os profissionais. A gente sabe que não é baixar a régua, mas tem algumas questões que elas podem ser flexibilizadas para permitir a inserção de diversos dentro desses ambientes, né? Então, essa conversa, ela não é feita só em setor de RH, ela tem que ser feita em diretoria, ela tem que ser feita com o CEO, é uma conversa que ela tem que incluir todos para que realmente possa ter essa abertura. E na outra ponta, existe a dificuldade da gente colocar para os jovens essa possibilidade de mudança, essa perspectiva de futuro enquanto estando nesse ambiente, exatamente porque eles não se reconhecem, não se veem nesses ambientes. Pode falar, desculpa, pessoal. E como despertar, a minha pergunta era justamente nesse sentido aí dos jovens, né? E eu vou aproveitar a pergunta do Guilherme aqui também, né? Como despertar o interesse dos jovens pela tecnologia, né? Porque Santa Catarina, Florianópolis também tem diversos outros atrativos que não só as startups, né? E o Guilherme pergunta aqui como que está a inserção das colônias de pescadores nesse mundo tecnológico. Se existe também iniciativas em andamentos, né? Porque os pescadores fazem parte da cultura local de Florianópolis, né? Quase da paisagem de Florianópolis, e também, né, para mim, que não conheço os números, mas quando vou a Florianópolis, é um número importante, né, de pescadores, além, obviamente, da importância social de estimular aí a ascensão deles. Então, nessa questão do despertar o interesse é que entra o papel do Morro do Silício e de muitas outras entidades que, como eu disse, hoje existe esse movimento forte de fazer esse caminho da inclusão, seja do mercado de trabalho, seja da educação, pelo meio da tecnologia. Então, existe um movimento e existem diversas ações, principalmente aqui em Florianópolis, tem bastante ações nesse sentido. Que era um dos princípios, fazer as atividades convidando e com a cara, essa questão das pessoas de comunidades, eles se veem, se sentirem parte desses ambientes, fazer um evento para e com eles, né? Então, assim, o Startup Weekend Social Impact que a gente fez foi bem nesse sentido. A gente fez um evento dentro de um espaço de tecnologia que não é frequentado por eles. A empresa, eu friso muito a Resultados Digitais, que abriu as portas durante 3 dias para que esses empreendedores e profissionais entrassem nesse ambiente de tecnologia, vissem como funciona esses espaços, porque muitos não conhecem nenhum. E o ambiente de tecnologia, essas empresas, eles têm os atrativos, né? Elas são empresas que têm lá quase um parque de diversão dentro, né? Então, fazer eles conhecerem. A gente fez um outro evento, um pouquinho antes, que a gente chamou, que era Esquenta, mas que, na verdade, era um bootcamp que a gente fez numa outra empresa, que é a Envolves. Eu sou da comunidade da Vila Aparecida, é uma comunidade de periferia aqui de Florianópolis. E essa empresa é próxima, é vizinha aqui do meu bairro. E aí a gente convidou uns meninos aqui da minha comunidade para ir nesse ambiente. Eles ficaram maravilhados. Eles têm
eles são da Tesla, eles têm um estúdio onde eles gravam com artistas de comunidade dentro desse ambiente. E eles ficaram maravilhados, disseram, gente, eu não imaginava que uma empresa de tecnologia era assim. Então, eu acho que despertar o interesse é isso, é mostrar esse ambiente, possibilitar que eles estejam, que uma das questões era essa de nesses eventos, porque Florianópolis recebe muitos eventos de tecnologia, poder propiciar que eles participem, né, dessas atividades, e aí, a partir disso, desses feeling, participando dessas atividades, a gente conseguir aí trazer eles para participarem realmente de qualificação e de cursos, né? Hoje a gente vive um apagão, né, de mão de obra na área de tecnologia, e a gente diz que tem que ter mais pessoas querendo ir para a área de tecnologia. Mas para despertar o interesse, para te querer ir, o primeiro passo é tu conhecer, né? E eu lembro, na incubadora, várias vezes nós fizemos eventos de nós recebermos escolas públicas, privadas, enfim, do centro, da periferia de Santa Maria, e todas, sem exceção, a gente coloca, nós temos incubadas que fazem jogos, nós temos incubadas que fazem robô, nós temos incubadas que voam com drones, né? E são coisas que enchem os olhos. Então, todas as crianças saem maravilhadas, né? Só que nós, né, como incubadora, acabamos atingindo um pequeno número de jovens, muito menos do que a gente gostaria de atingir. Então, como escalar isso? Como atingir muitos jovens em todos os lugares, em todos os cantos, em todas as comunidades? Esse é um desafio, Sloan. Esse é um desafio. A nossa intenção nesse trabalho, assim, a gente focou as periferias, né? E o trabalho em Florianópolis, na verdade, na região da Grande Florianópolis, porque nos eventos que a gente teve, tiveram pessoas de São José, Palhoça, que são cidades próximas aqui, né? Esse é um grande desafio. Eu, ali, como estava ali na minha apresentação, antes mesmo de fazer parte do Morro do Silício, eu já era voluntária num outro projeto, também voltado à área de tecnologia, chamado SC Games, Novos Talentos. É um projeto que já existe há 10 anos aqui em Santa Catarina, onde é ensinado programação de games, arte design para games, robótica para crianças a partir de 9 anos. Esse projeto já formou mais de 1.600 alunos, crianças de escolas públicas e particulares. Eu tive a honra de fazer as 2 últimas formaturas, cada uma delas com 160 crianças, aliás, crianças e adolescentes, né, de 9 a 17, 18 anos. E eu acho que também é esse início, né? A gente tem, nessa pandemia ficou muito claro que a gente tem vários desafios. É o acesso à tecnologia, a essa ferramenta, né? Isso também é uma coisa que dificulta. Que agora eu tive essa dificuldade. A questão da uma internet de qualidade. Uma ferramenta, gente, para que a gente possa acessar participar dos programas, precisa ter essa ferramenta para facilitar, para dar esse acesso. Então, aí já tem uma outra exclusão, essa questão do acesso à tecnologia mesmo, para acessar a tecnologia. E acho que tem um outro componente, né, Cleusa? A gente entusiasma e quer que a criança goste da tecnologia, se insira nisso. Em casa não tem acesso à tecnologia. Como fazer? Eu lembro que alguns anos atrás teve um programa que foi até incentivado pela ONU, no Uruguai teve, no Brasil não, que foi um computador por aluno. Cada aluno de toda a escola ganhava um tablet, um pequeno notebook, justamente para ele começar a ter acesso à tecnologia. E às vezes a própria escola não tem acesso à tecnologia.
né? E talvez com a pandemia nós nos acostumemos com a tecnologia na escola, mas também não adianta a escola não ter um método pedagógico e um professor preparado e bem remunerado para isso. Como você vê, e aqui eu vejo o Rogério, a Tayane e a Cassandra, que são nossos incubados, né? O Rogério tem um programa educacional para atingir a criança lá na escola chamado Sementeiro, né? Que é justamente para criança bem jovem. Pois, Rogério, tu pode colocar para nós aí a idade, o público do público-alvo de vocês, mas como conseguir fechar o círculo, né? Ter o evento, o estímulo, né, que a gente pode fazer na incubadora, que vocês fazem muito bem no Morro do Silício, mas tem que fechar o círculo em casa e na escola. Vocês conseguem isso? Como que vocês veem essa questão? Silon, a gente iniciou as atividades em 2019, como eu te falei. A gente teve, no fim do ano, uma perda grande de um dos nossos cofundadores, mas o Morro do Silício permanece exatamente para que possa dar continuidade ao que a gente propôs no início. Em 2020, a gente focou muito nessa questão de trazer a informação por meio de conversas, de live. E isso ficou muito evidente que a gente tem que dar um passinho atrás nessa questão de como é que a gente vai fazer com que essas pessoas tenham esse acesso. Que isso ficou muito claro que não existe. Por exemplo, eu aqui, logo que eu iniciei as minhas lives, eu tinha dificuldade de ter uma operadora que viesse oferecer internet de qualidade dentro do meu bairro. Eu queria pagar, mesmo pagando, as comunidades que são de periferia têm essa dificuldade de que as empresas levem um serviço de qualidade. Então, até eu achar uma internet que eu pudesse não travar, porque a gente não travou nenhuma vez aqui, por enquanto. Mas no início, as lives que eu fazia, elas travavam muito, por conta de que eu não tinha o serviço de qualidade. Então, isso é uma realidade muito clara nas comunidades. Então, a gente tem que fazer essa conversa com o poder público, com as empresas privadas, a gente tem que fazer. Hoje, as empresas, elas estão dispostas a dar esses cursos de qualificação dentro, eles têm ali uma necessidade de mão de obra e eles estão dispostos a ter a oferecer essa qualificação. Então, a gente precisa fazer, assim que a gente puder retornar às atividades do novo normal, fazer realmente, pegar essas empresas que têm esse interesse, pegar esses jovens que estão buscando se inserir no mercado de trabalho e fazer a qualificação. A partir do momento que se faz a qualificação, permitir que tenham acesso ao mercado de trabalho, que é um dos grandes problemas também, porque existem diversos cursos de qualificação, mas o jovem ele é imediatista. Eles querem participar da qualificação, mas eles querem hoje eles querem realmente estar empregados, eles querem estar no mercado de trabalho. Então, a gente tem que fazer um programa junto com as empresas. Já existe uma conversa muito interessante hoje aqui com outras instituições que também trabalham com essa mesma questão de inserção de tecnologia e inclusão social, de fazer essa aproximação das empresas, dos RH. Vai ter um evento já que a gente, o Morro do Silício está como apoiador, que é prototipando, é um outro projeto, Prototipando a Quebrada, e vai se discutir essa questão de jovens, mercado de trabalho na área de tecnologia, trazendo o setor de RH para participar dessa discussão. Vai ser no dia 2 de junho, ele vai ser híbrido, vai ser online e também presencial, né? Os painelistas vão estar presenciais no Impact Hub, na ACAT, né? A ACAT Primavera, quem conhece aí, quem é da área da tecnologia, sabe que é aqui na SC 401. Né, uma das características da ACAT, né, e todo mundo que vai lá fica maravilhado, né, que ela é na beira da BR, então é de fácil acesso, é que as pessoas vão para conviver lá, né? Tem ela é toda pensada para conviver. O acesso à tecnologia muda a convivência entre as pessoas? Sim.
Pode. Só quero fazer uma observação, que era uma das coisas que um dos nossos fundadores falava muito, que a CAT é um ambiente de tecnologia, um ambiente de convivência, de vivências ali, né, tecnológico, é um ecossistema muito rico ali, porém, atrás da CAT tem um morro, onde tem jovens, e o acesso eles têm que dar eles não têm acesso à CAT, eles têm que fazer, e é isso que a gente dizia, não, mas a gente tem que fazer ter essa ligação ali. As pessoas do morro têm que conhecer esse ambiente rico que tem, tão próximo e tão distante ao mesmo tempo. Então, o Morro do Silício é meio que isso também. Ele quer romper essas bolhas, pular esses muros, fazer essa convivência realmente mais diversa. E como romper essas bolhas e, digamos, quebrar o muro e fazer os mundos conviverem. Exatamente como eu disse, assim, a gente tem essas atividades, né? Promover com as atividades com atrativo e com possibilidade, porque a gente sabe os eventos de tecnologia, eles têm um padrão que às vezes as pessoas não têm esse acesso de pagar, de participar mesmo dessas atividades, né? Isso como atrativos, né? Os cursos também, que às vezes são direcionados, são um pouco mais caros, um pouco. Então, se a gente quer realmente atrair um público que tem potencial e que às vezes não tem a oportunidade, então é realmente dar essa oportunidade, é mostrar que esse ambiente está realmente querendo receber, né? Como eu falei, quando a gente faz um evento que tem uma empresa de tecnologia que é vizinha a um bairro de periferia e esses jovens não conhecem esse ambiente, eles passam na frente e não sabem. Quando eles entram, eles veem uma possibilidade. Então é isso, é exatamente fazer essas aberturas. A gente tinha muita proposta de workshop, de participar desses eventos, dessas atividades. A gente teve aqui o RD Summit, um evento maravilhoso, grande, que trouxe 12 mil profissionais, e o Morro do Silício esteve lá para entender, para ver essa diversidade. E foi um evento diverso, a gente conseguiu encontrar muitas pessoas de comunidades, muitas pessoas pretas, muitas pessoas que realmente estavam tendo pela primeira vez a oportunidade de estar num evento desse. Então, a gente fica pensando, se a gente puder trazer esses jovens que têm essa, olha, vamos lá para conhecer, vamos te despertar. E eles entram naquele ambiente, com certeza. Eu fiquei maravilhada. Eu já não sou tão jovem assim, mas eu fiquei encantada, assim, né? Então, a gente tem que trazer eles, atraí-los pelo que eles gostam, é igual o curso de game. Eles gostam de jogar videogame. Então, vamos fazer a programação de game, vamos fazer. Eu falo por experiência própria, eu tenho um filho de 14 anos que já fez 2 anos de curso lá. Fez curso de programação, iniciação e arte design. Então, assim, é um processo, é um caminho que é longo. A gente tem aí diversos desafios, mas quando a gente tem uma conquista, que foi o que aconteceu, depois da gente ter uma conversa com uma moça que ela sempre se virou, sempre fez alguma coisa, e quando a gente teve uma conversa com ela, que a gente estava organizando o Startup Weekend, e falando muito dessa questão de empreender dentro das comunidades, que a gente tem dentro das comunidades empreendedores natos, muitas vezes empreendedores por necessidade, e que às vezes não se reconhecem como tal. E aí, quando Até tu falava antes da gente começar da boutique que tem dentro da comunidade, dentro do morro, né? E eu vou aproveitar esse gancho da boutique, né? E te perguntar o seguinte: a gente tem falado, né? A gente falou até aqui de levar os jovens do morro para as empresas, para os ambientes de inovação, tá? E fazer o contrário, levar as empresas de tecnologia a fazerem elas subir o morro, inclusive o empreendedor da empresa de tecnologia, porque eu concordo contigo, dentro das comunidades, né, das mais diversas. Por exemplo, o Guilherme pergunta da comunidade rural, eu sou lá de uma comunidade rural do interior, existe empreendedorismo, né? E tu levar pessoas
que já percorreram o caminho e chegaram lá ao sucesso, ao, entre aspas, quase estrelato do empreendedorismo, que ficou meio cool, a gente pode ter uma espécie de, entre aspas, uma contaminação do bem e tu dá coragem para esses empreendedores da comunidade a fazerem seus negócios. Vocês já fizeram algo nesse sentido? Planejam fazer? Enfim. Então, eu ia falar dessa moça, Maritza, falar aqui o nome dela. A gente fez uma conversa com ela e eu fiz uma live com ela e ela me falou assim, com um depoimento emocionado, de que ela entendeu que empreender dentro da comunidade era um negócio depois de fazer uma conversa com a gente. Ela entendeu que os negócios de periferia eles têm um potencial e tem um giro um giro financeiro dentro das comunidades muito grande. Então, ela fez uma boutique, ela é uma boutique, como se a gente aqui, quem conhece a Beira-Mar Norte, é uma boutique com os padrões, não é uma lojinha, ela botou todo o requinte dentro da comunidade, investiu, e hoje ela já está até com filial, e está realmente, ela viu que empreender dentro da comunidade gera lucro e que ela pode sim crescer como empreendedora. E além disso, né, acho que uma coisa importante quando tu empreende na comunidade, né, tu gera emprego e renda dentro da própria comunidade e tu consegue fazer o que há de mais moderno em conceito de cidade inteligente, né, que é o que os parques tecnológicos ao redor do mundo querem fazer e quando eles fazem, eles acham que atingem a perfeição. É que a pessoa trabalhe e more num local que ela possa ir a pé ou de bicicleta, né? Então, na verdade, tu consegue ser moderno e tá no ápice da tecnologia sem sair da comunidade. E nisso, quando iniciou a pandemia, foi muito isso que aconteceu, porque ela começou, logo que iniciou essa questão de máscaras, né? Ela começou a ter uma demanda de precisar fazer máscara. Ela contratou costureiras da própria comunidade para fazer as máscaras. Então, ela teve um giro, porque ela gerou uma ocupação, um emprego para essas mulheres que estavam dentro da comunidade e a renda ficou girando ali dentro. Então, foi bem essa questão de fazer esse ciclo, né? E essa questão do caminho inverso, eu sou de comunidade, então já vi muitos projetos virem até a gente, até os bairros, e a proposta de se levar as pessoas das comunidades para esse ambiente é exatamente mostrar essa diversidade, esse ambiente diferenciado. É claro que essa proposta de trazer os gestores, as pessoas que estão nesses ambientes de tecnologia para o inverso também é preciso. Só que aí é um caminho mais, uma conversa que a gente precisa, sim, aprimorar. 2020 foi um ano que para a gente realmente foi de aprendizado, por conta de que a gente também teve que repensar muitas questões. As nossas atividades elas são muito presenciais, até para ter essa troca e a questão da conexão em rede, né? E eles entender e eles entender, nós, né? Nós entendermos que esse trabalho em rede é muito importante, conexão é um diferencial, tanto é que a Mili foi uma conexão que fez contigo aí no Rio Grande do Sul, isso abre portas, então a gente tem que fazer esse trabalho em rede, e que entender que quando um cresce, o outro também, então a gente gerar essa cultura de trabalhar em comunidade mesmo, né? Então isso é também um desafio, né? Que os empreendedores, como eu disse, muitas vezes são equipe, né? São a pessoa sozinha, então muitas vezes ela não percebe que ela precisa estar nesses ambientes para fazer essa troca. Aproveitando aqui a provocação da Milena,
né, que ela diz que precisamos pensar em políticas públicas e no desenvolvimento de projetos que incluam diversidades. Aproveitando também, né, partindo da Milena para a Melina, né, antes nós conversávamos sobre o desafio de inserção das mulheres também, né? Como que, né, e tu participou na prefeitura, no poder público e participa na geração de políticas públicas focados em diversidade, como que, né, é a inclusão da mulher como empreendedora na tecnologia e no empreendedorismo de modo geral? É a diversidade que a gente fala, né? É a dificuldade de inserir. Essa questão das mulheres, eu agora, né, como coordenadora, estou como coordenadora de políticas públicas recente, estou entendendo esse cenário, né, enquanto coordenadora, entendendo quais as propostas que a gente pode levar, mas a gente sabe que a tecnologia hoje é uma parceira no combate à violência, né? Tanto a gente tem aí diversas empresas que têm botão do pânico, que têm aplicativos que possibilitam as mulheres buscar ajuda. E aí a questão da mulher que passa, que é vítima de violência, né? Elas precisam ser primeiro acolhidas, né? Porque muitas vezes essas mulheres elas vêm muito fragilizadas por histórias, né? Por vivências de sofrimento. Então a gente precisa fazer esse trabalho de acolhimento e nesse primeiro momento é o que eu estou querendo entender, porque assim, quando a gente recebe uma mulher que é vítima de violência, tem algumas que até já estão preparadas para passar por esse processo de qualificação, de inserção, só que nesse primeiro momento, quando uma mulher ela é vítima de violência, a gente tem que fazer esse acolhimento, a gente tem que entender, tem que trabalhar outras questões. E a partir daí, o que a gente tem e existe, e eu queria muito que a Mili estivesse comigo, queria muito que a Mili estivesse comigo, porque a Mili foi diretora de tecnologia. Então, né, poder fazer esse trabalho agora dentro de políticas públicas mesmo, propor. Eu conheci, o ano passado, um programa de uma cidade... agora eu vou esquecer o nome da cidade, vou cometer essa gafe, mas de São Paulo, interior de São Paulo, onde eles criaram uma lei não para mulheres, mas para o afroempreendedorismo, uma política pública para a diversidade, para a inclusão, e onde eles faziam esse trabalho realmente era dentro da pasta de desenvolvimento, que é uma das questões que a gente fala aqui, essas ações, assistência social, quando a gente fala em diversidade, fala em inclusão, as políticas públicas são muito voltadas para a assistência social, e a gente fala que isso tem que ir para a parte do desenvolvimento, para a parte onde tem recurso para investir para que as pessoas se desenvolvam. A gente precisa da assistência social num primeiro momento, mas a gente precisa ir para a parte do desenvolvimento, onde acredita-se que tem mais dinheiro para investimento em qualificação, em programas, em projetos que realmente possam gerar esse desenvolvimento, essa qualificação. E aí as mulheres, né, dentro disso, as mulheres vítimas de violência, que são acolhidas pela prefeitura, porque a gente tem casa de passagem, a gente tem também aqui a gente tem uma questão de um trabalho muito legal nessa questão de atendimento e acolhimento às pessoas em situação de rua. Muitas que estão entrando em situação de rua agora por conta da pandemia pela primeira vez, que às vezes precisam de uma virada de chave. Então, se a gente puder fazer esse movimento de oferecer uma qualificação para essas pessoas que estão entrando nessa condição por conta da situação que a gente está hoje, é um sonho ali. Eu vi alguém colocar cenário ideal. A gente está trabalhando com o cenário ideal, né? De repente a gente consiga o real, né? Isso já, como eu digo, se a gente conseguir fazer essa mudança com 5 pessoas, com uma mulher que está lá acolhida e a gente conseguir mudar essa realidade, eu sei que a gente trabalha, quem trabalha nessa área de startup, a gente tem que escalonar, né?
Mas quando se trabalha com pessoas, a gente sabe que qualquer ganho, qualquer conquista faz a diferença. Então, eu acho que é esse trabalho mesmo, de ir fazendo em rede, chamar quem tem um empreendimento, chamar quem está disposto a ensinar, quem está disposto a aprender, quem tem essa disposição de abrir esse mercado. Então, é basicamente isso. E o Morro do Silício está nesse desafio também. A gente não tem a receita, e eu já chamei, eu vou falar na Mili de novo, mas eu já chamei a Mili também é Morro do Silício. A gente não tem a receita, mas a gente tem esperança de que agora com esse novo normal, vamos ter muitas dificuldades, mas também muitas oportunidades. E aí a gente quer estar preparado para essas oportunidades. Eu acho... O Morro do Silício quer estar preparado para isso. Eu achei perfeita a tua ligação entre assistência social, né, e desenvolvimento, porque assistência social é onde se tem expertise e se sabe muito melhor acolher as pessoas, dar aquele carinho inicial, né? Mas o desenvolvimento econômico tem a metodologia, ou, entre aspas, software para emancipar as pessoas, né? Porque as pessoas elas vão ser felizes quando elas estiverem emancipadas e conseguirem viver por si mesmas, né? E conseguir ajudar o próximo. Mas para te ajudar o próximo é como um avião, né? Antes de botar a máscara em quem está no lado, tu tem que pôr a máscara em si mesmo, tu tem que estar bem. Eu achei perfeita essa tua fala, né, de ligar a assistência social com o desenvolvimento econômico, porque muitas vezes a gente vê nos municípios, não só aqui na nossa região, mas no Brasil inteiro, que muitas vezes são separados e não conversam, né? Então, quando tu une assistência social e desenvolvimento econômico, nós temos aqui o que o Guilherme falou, né? O mundo ideal, temos o melhor do mundo. Aproveitando aqui que nós estamos indo para o nosso último quarto de hora, né? Vou pedir para quem está nos acompanhando aí se inscrever no canal, né? Tocar o sininho para nosso programa, ele é quinzenal, então para ser avisado de quem são os nossos convidados, de quem vai estar, ser avisado do tema, né? E te perguntar assim, qual a visão de futuro que tu tem para o Morro do Silício, né? E para essa fusão, que para mim é magnífica e é inseparável, na verdade, né? Porque a tecnologia ela se justifica na medida em que ela leva bem-estar para as pessoas e que ela leva renda de uma forma mais igualitária para as pessoas, né? Qual a tua visão e o teu sonho para o Morro do Silício e aproveitar aqui a manifestação do Guilherme, que está nos acompanhando lá de Palmas, no Tocantins. O Guilherme ele é professor da Universidade Federal do Tocantins e eles têm uma feira que é a Agrotins, é uma das maiores feiras agropecuárias do país, e eles têm uma vertical extremamente importante, que é a da agricultura familiar, né? E a agricultura familiar hoje vive um grande desafio, né? Porque pelo menor poder econômico das famílias, está com maior dificuldade de acesso à tecnologia. Com maior dificuldade de acesso à tecnologia, pode ficar excluída do processo de desenvolvimento econômico e social. Então, eles estão focando em levar renda e tecnologia para a agricultura familiar, para as pequenas comunidades rurais, né? E aí ele quer te convidar aqui para uma gravação, acho que na próxima semana, né? Depois eu vou passar o teu contato a ele, né? De um bate-papo, né? Do qual eu também vou participar aí,
para a gente fazer essa ligação, né? Social, tecnologia, agricultura familiar e desenvolvimento econômico, que é extremamente importante, né? Que as pessoas, né, elas têm que poder se desenvolver na sua comunidade no meio urbano, mas também no meio rural. E elas só vão ficar no meio rural se elas tiverem acesso à mesma tecnologia, à mesma capacidade de empreender que tem no meio urbano. Então, Cleusa, eu comecei a te perguntar e mudei de assunto, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas voltando, qual a tua visão de futuro, o teu sonho para o Morro do Silício? Então, até como eu disse, que a gente teve que repensar muitas ações, muitas atividades, né? E como eu falei, que passando esse processo que a gente está agora, a vacina chegando para todos, né? A gente voltar para o nosso novo normal, a gente vai ter aí desafios, né? Muito grandes. A gente está com essa questão de desafio de mercado de trabalho, onde a gente teve perdas aí grandes, mas, porém, as empresas de tecnologia, muitas sobressaíram nesse novo, né, nesse período de pandemia. E existe ainda uma lacuna de mão de obra. Agora, o que a gente precisa, e aí é uma visão de futuro, que eu penso, que eu sonho, né, e que eu acredito, é exatamente fazer isso, fazer esse trabalho das empresas, trazer muito mais empresas, e aí essa questão do poder público é muito importante, fazer essa aproximação, ver como é que a gente pode facilitar essa conversa com as empresas para que eles aproveitem a mão de obra que tem aqui no entorno, porque muitas das empresas aqui de Florianópolis, eu vou falar no exemplo local, muitos profissionais vêm de fora, vêm de São Paulo, Rio Grande do Sul, sendo que aqui a gente tem um contingente, a gente tem profissionais que a gente pode qualificar para ocuparem esses espaços. Então, fazer esse trabalho de abrir essa qualificação, já realmente direcionada para as necessidades das empresas, trazer esses jovens, despertar esse interesse nos jovens, trazendo para esse ambiente, propiciando eventos, workshop, conversa, como atrativos para que eles participem, para que eles estejam presentes, e fazer essa conversa com o setor de RH mesmo. Como é que eles podem receber essas pessoas? O que a gente deixa bem claro, que nas conversas que participa, a gente não quer que baixe a régua, a gente não quer que mude o nível de exigência, só que o que se pede, né, nessa questão de inclusão, de diversidade, inclusão social, é exatamente que precisa de um outro olhar, né? Porque essas pessoas estão vindo de um ambiente que para elas não é natural. Não é natural um menino que estudou fora, né? Que a gente disse que tem toda uma tecnologia próxima ao seu dispor, de um jovem que tem toda essa vontade, porém ele teve lá suas dificuldades para chegar com ferramenta, com tecnologia. Então, o sonho é fazer esta conexão, que é esse o nosso propósito. O propósito do Morro do Silício é conectar o ecossistema de inovação com as periferias, com os empreendedores e com os profissionais da área de tecnologia, furar a bolha, hackear o ecossistema. Isso aí são todas palavras vindas do nosso cofundador também, sempre deixava muito claro isso, hackear o ecossistema. E a gente quer isso, né? Nós não precisamos baixar a régua e acho que nem devemos, né? Mas nós devemos levantar a base, porque nós precisamos de uma escola pública de qualidade em todos os locais, nós precisamos que todas as pessoas, todos os estudantes tenham acesso à tecnologia, quer ele esteja onde estiver, na comunidade rural mais distante, né? Dentro da cidade, porque às vezes a proximidade geográfica não quer dizer uma proximidade de possibilidade de oportunidades,
né? Mas nós podemos e devemos elevar a base com acesso à educação, à cultura, à tecnologia, a todos. Elevando a base, dando uma base sólida a todos, nós poderemos até levantar a régua e dizer, não, nós não vamos mais concorrer entre nós, a nossa régua vai ser igual dos países mais desenvolvidos do mundo, que têm os sistemas educacionais mais reconhecidos, como Suíça, Suécia, Coreia do Sul, enfim, né? E nós nem defendemos e não queremos baixar a régua, né? Nós queremos levantar a base e uma base equitativa, equânime para todos, né? E só assim nós chegaremos a um país desenvolvido. Quanto nós mantivermos acesso limitado a só alguns, nós jamais seremos uma nação que vai expressar todo o potencial que nós podemos expressar, né? E, Cleusa, aproveitando a tua presença, né, a tua experiência como comunicadora, né, como que tu faz para comunicar o jovem que está lá, às vezes sem a mesma oportunidade na periferia, ou ouvindo que ele não tem as mesmas oportunidades, ou, né, como que tu faz para comunicar para ele que ele pode ter o acesso à tecnologia, que ele pode trabalhar na RD, que ele pode se qualificar, enfim, como que faz essa comunicação interna para tocar no coração dele e ele acreditar no próprio potencial. A crença limitante, ela é terrível, né? E o problema é quando a gente põe essa crença limitante nesses jovens. Eu estive, né? Sempre estive presente em atividades dentro da minha comunidade e eu acredito que a gente trabalhar dentro da comunidade faz uma diferença muito grande. Eu trabalhei com crianças de escola pública aqui e essa questão da educação, de uma educação de qualidade, isso faz muita diferença, porque quando eu pego um menino de 13, 14 anos que tem dificuldade de escrever e dificuldade de leitura, eu não consigo mostrar para ele uma possibilidade no ambiente de tecnologia. Porque, primeiro, ele não tem o básico. Ele tem uma dificuldade de compreensão, de leitura, que ele não vai conseguir vislumbrar nenhuma perspectiva. Isso é muito difícil. Porém, nesse mesmo ambiente, eu consigo ter meninos de 11 anos com uma esperteza, com uma inteligência que não é aproveitada, que não é estimulada. Então, essa percepção de estar dentro das escolas é um caminho. A gente poder, o Morro do Silício, poder fazer essa captação dentro das escolas é um processo, é uma perspectiva. A gente tem escolas onde a gente atende as comunidades, escolas onde recebem esses alunos de comunidade, que tem lá seu potencial, que já tem como eu digo, uma expertise, uma inteligência, que às vezes não é aproveitado, e é dado para ele a questão da crença limitante, que naquele ambiente que ele nasceu é um ambiente que ele vai permanecer, e aí tem a questão do ciclo familiar. Então, assim, a gente tem que ir nesses ambientes escolares, sim, né? É uma proposta, sempre foi uma proposta do Morro do Silício, da gente ir nesses ambientes, porém, entendendo quais os jovens que a gente tem, essa questão de que a educação é a base, é o sonho, essa educação de qualidade na base é o sonho, seja para a área de tecnologia ou não. Acho que para qualquer atividade, se a gente conseguir que a gente tenha educação de qualidade, eu acho que o Morro do Silício não que perde um pouco o seu propósito, né? Mas quando se tem uma educação na base ali de qualidade, eles por si só eles vão correr atrás, eles vão ter essa perspectiva, porque a partir do momento que a gente tem um entendimento, que eu digo assim, quando tu estuda, e aí eu falo como exemplo, né? Eu vim de uma comunidade onde a gente tem 2%, se a gente tiver 2%
estou sendo bem otimista, de pessoas que concluíram o segundo grau e fizeram faculdade. No universo de 10 mil, vamos colocar aqui 10 mil moradores, 7 mil moradores a gente tem aqui hoje. Então, se a gente tiver 1 ou 2%, eu estou sendo bem otimista. E a educação, ela abre a mente da pessoa, ela abre a mente, a minha mente, ela abriu muito. Quando eu já sou formada há 14 anos, mais até, mas eu digo que é uma coisa que ninguém tira. Então, se a gente tem uma educação de base, de qualidade, o Morro do Silício está com meio caminho andado, né? Já que a gente não tem isso, a gente tem que ir nessas escolas, conhecer essa realidade, ver o que a gente pode trabalhar, e até usar a tecnologia para ensinar também. Até a tecnologia para ensinar o básico, né? A partir do momento que eles tiverem acesso às ferramentas, a tecnologia é um atrativo de ensinamento também, né? Olha, porque a gente sabe que a educação que a gente tem, que foi lá da minha época, às vezes ela não é atrativa para os jovens de hoje. E isso faz com que eles não permaneçam ou que eles não tenham interesse do aprendizado. Então, até a tecnologia nesse sentido, para fazer despertar o interesse na base, ali, da educação na base. Então, é um desafio, assim, Silon, que eu vou te dizer, cada vez que eu vejo, eu acho que eu fico mais assustada, mas eu fico mais esperançosa, mais entusiasmada, mais acreditando mais de que o pouco que eu fizer, ou o pouco que nós fizermos, vai fazer a diferença. Eu acho que quanto mais qualidade tiver a educação básica e as crianças ou chegarem no Morro do Silício, na verdade, não é que os projetos sociais, não só o Morro do Silício, mas todos de modo geral, eles não vão perder relevância, mas eles vão poder se ressignificar e cada vez estarem mais na fronteira do conhecimento, na fronteira do desenvolvimento econômico, no gerar liberdade para as pessoas, né, que é o que a gente quer, né? Nós estamos indo para o nosso final, Cleusa, né? Quero aproveitar e agradecer a todos aqui, o Rogério, o Guilherme, o Eduardo, a Mili, a Cassandra, que é a nossa incubada, aqui a Dinilza, a Tayane, todos o Vitório, que está nos acompanhando, a Ana Maria, que é conhecida por Sonho e que é uma empreendedora, né? Ela tem uma empresa chamada Sonho de Massa, né? Que o apelido dela é Sonho, e ela faz uma massa tão maravilhosa que é um sonho de massa, né? Agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Agradecer o Maurício aqui, que está cuidando da nossa parte técnica, e que se ele não cuida para nós, não teria o programa, nada andaria, né? Que é imprescindível também. Te deixar aí para tuas palavras finais, mas com uma pergunta. Nesses 2 anos aí, de 2019 a 2021, o que tu viu, o que passou pelo Morro do Silício, o resultado, a passagem, que mais te emocionou? E que mais te gratificou? Bom, como eu te falei, a questão não só do depoimento dessa empreendedora, mas de outras pessoas que passaram por esse evento, pelas atividades que a gente fez, de falar que viram perspectiva, que abriu perspectiva. E são pessoas que já estavam no mercado de trabalho, que viram, que se sentiram empreendedores. Esse despertar, eu acho que é o despertar, porque assim, como eu disse, empreendedores, as comunidades, as cidades têm diversos empreendedores, mas às vezes as pessoas não se despertam para isso e não entendem que às vezes buscar um pouquinho mais de qualificação, dar aquele tempinho para se aprimorar, pode fazer a diferença para que o seu negócio prospere, cresça ou que, né, se mantenha, né? Porque às vezes eles não querem nem crescer, eles só querem se manter e aí se manter com qualidade. Então eu acho que essa questão do despertar, do se reconhecer, isso é bem importante, né? Eu acho que aí é um trabalho que foi
de fora, mas que eles modificaram de dentro para fora, porque foi uma mudança de pensamento, uma virada de chave, uma mudança, um mindset, né? Que é as palavras em inglês, em startup, né? Que são essas viradas de chave mesmo, que a gente precisa trazer, que não é grande coisa, tipo, não é o Morro do Silício, ele foi ali como um condutor, ele conectou, né? Quando a gente trouxe os afroempreendedores, a gente mostrou histórias de pessoas que já estavam empreendendo e que venceram, e aquilo ali se tornou referência para outros que estavam começando. Então, é isso, é esse despertar, tanto para quem vai iniciar para a carreira de tecnologia, como quem vai empreender. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Eu adoro falar sobre o Morro do Silício, eu adoro falar sobre essas nossas perspectivas, né? Dessas nossas esperanças e desafios, mas também, cada vez que a gente fala, a gente despertou em alguém aí, o despertar, né? No Morro do Silício, aí no Rio Grande do Sul, Morro do Silício em Palmas, Morro do Silício, né, em um outro lugar. Então, que a gente possa fazer essa rede mesmo, né? E que em outros lugares se trabalhe também essa questão de diversidade, porque isso é uma demanda comum, não só aqui de Santa Catarina, é uma demanda do Rio Grande do Sul, que tem necessidade de mão de obra, é uma demanda que tem da área de tecnologia, não na zona rural, precisa, né? As famílias, elas precisam desenvolver a questão da tecnologia, então, que surja o Morro do Silício lá no meio rural, para que isso possa realmente fazer essa conexão. Então, só quero deixar aqui agradecer a Mili por nos conectar, por fazer com que eu estivesse aqui nessa noite, e colocar à disposição minhas redes, Cleuso.soares, no meu Instagram, tem o Morro do Silício também, Instagram do Morro do Silício. Então, eu estou à disposição ali, quem quiser pode dar um oi ali, tá? Tá, muito obrigado, Cleusa. Eu acho fantástico quando tu diz assim, quando tu colocou os afroempreendedores, né, despertou nos outros a vontade de empreender, ou eles já tinham, despertou a coragem, aquela chama, né? Porque assim, as palavras movem, né, mas os exemplos arrastam, né? Então é extremamente importante em qualquer ambiente a gente colocar lado a lado quem tem o sonho, quem quer fazer a transformação e quem já percorreu o caminho para servir de referência, ou já que, né, o startupeso, como mentor, como mastermind, né, e fazer a evolução. Muito obrigado, Cleusa, e muito obrigado a todos. Muito obrigado, Maurício. Um abraço, uma boa noite a todos, uma excelente semana e até daqui a 14 dias. E um beijão na tua filhota que está aí do teu lado aparecendo. Pode colocá-la na frente da câmera. Um grande abraço. Ela se maquiou muito para isso, vem cá. Ela não quer mais. Ela fez uma maquiagem. É aqui que começa, a gente tem que começar a trabalhar com eles. Isso, tem que ser. Um abração, tchau, tchau, Maurício. Tchau.